Fala galera, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje vamos esclarecer qual estilo de exercício é melhor. Fazer em máquinas ou executar de forma livre, com barras, anilhas, halteres. Meu nome é Will Deitilho e decidi fazer esse trabalho como educador e comunicador online porque quero transformar a vida das pessoas através da musculação. Eu também decidi praticar musculação sem uso de drogas para mostrar a todos a natural e infinita capacidade de evoluir do nosso corpo. Meus vídeos e publicações se dividem em 4 grandes esferas: inspiração, técnica sobre treinamento, técnica sobre nutrição e anatomia do corpo humano nos exercícios de musculação. Deixa eu te mostrar como você pode transformar seu corpo, mente e espírito para uma vida mais positiva e poderosa. Se você quer a camiseta que eu uso nos vídeos, se for para desistir, desista de ser fraco, basta acessar o site loja.wildetile.com.br loja.wildetile.com.br. Vamos lá para o vídeo aqui, galera, o que é melhor? Existe até uma discussão fervorosa em cima disso e o que eu tenho para falar para vocês aqui é que não necessariamente há um estilo melhor. O que você tem aí são naturezas de exercícios diferentes. Na verdade, você pode combinar os dois estilos e conseguir uma excelente carga de treinamento. Se fosse para ficar com só um estilo, vamos dizer que por alguma razão bizarra eu só pudesse treinar ou livre ou em máquinas, com qual eu ficaria? Com o livre. Porém, eu realmente acho que você não precisa limitar o seu treinamento a um estilo só e, portanto, eu gosto de combinar os dois. Vamos analisar a questão sobre 3 aspectos. Primeiro, equilíbrio e funcionalidade. Uma diferença básica entre exercícios em máquina e livre é que na máquina você está sendo guiado. Você tem que fazer força para movimentar, não é? Para você fazer o movimento, porém, esse movimento ele já tem um padrão pré-determinado. Você não tem como mudar aquele padrão, ele está sendo guiado. E isso não é tão funcional quanto os exercícios livres, porque quando você está segurando um halter ou uma barra, ela está solta no ar. Então você tem que ter equilíbrio, você tem que treinar também essa capacidade. E isso se assemelha muito mais a uma condição real. Se você tem que pegar um objeto do chão, ou simplesmente você pega um objeto da mesa e tem que mover para outro lugar, aquele movimento não vai ser guiado. Ele está livre, está solto no ar. Portanto, os exercícios livres, inevitavelmente, eles treinam de forma mais eficiente para esse aspecto funcional. Aspecto número 2, trabalhar o core. O core é um conjunto de músculos que tem como objetivo estabilizar a sua pelve e a base da sua coluna. É super importante para manter uma postura segura na execução de vários exercícios da musculação. Se você não tem um core bem fortalecido, provavelmente você vai se machucar, não é? E aí é que está uma coisa muito interessante. Exercícios livres, eles têm uma tendência maior em fortalecer mais o core do que um exercício guiado. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui, por exemplo, agachamento hack. Não é? Você tem o agachamento hack, você está com as costas apoiadas e o movimento é 100% guiado, ele já tem um padrão pré-determinado. A única coisa que você tem que fazer é empurrar com o seu quadríceps, né? Você tem que fazer a extensão do joelho para conseguir vencer a resistência. Porém, o movimento ele é todo guiado. E você também está apoiado na máquina. Nesse movimento, fica claro, né, que você não usa tanto o core. Você está apoiadinho ali, tudo certinho. Por outro lado, se você vai fazer agachamento livre, né? Então aqui a gente tem as duas diferenças, máquina e livre. O agachamento livre já é um exercício completamente diferente. Você pode falar, porra, mas vai trabalhar a mesma função do quadríceps. Se a gente fizer análise só do quadríceps, você faz a extensão do joelho, então você vai trabalhar também? Sim, porém, no livre é um ambiente, uma situação totalmente diferente. E claro, no livre também você vai ter também ação de outros músculos. Mas isso não é o caso. O fato é que você vai precisar muito mais de core. Você precisa ter muito mais equilíbrio e como as suas costas não estão apoiadas, você precisa estabilizar a sua coluna e a sua pelve. Então isso vai exigir ação de vários músculos do core. Então você também, ao fazer livre, você treina mais essa musculatura. Bom, pelo que eu falei até agora, né, você deve estar falando, porra,
Exercícios em máquina fedem, vou fazer só os livres, mas calma, tem um aspecto aqui número 3 que eu vou citar, que é a parte da biomecânica e principalmente quando a gente fala de braço de momento. Então o que acontece? Tem muitos exercícios que você faz no cabo ou em máquinas que você consegue manter a tensão num range de amplitude muito maior do que fazendo livre, né? E aí você já tem uma vantagem de fazer dessa forma, você fazer em máquinas. Uma outra questão também é que quando você faz em máquinas, existe também a oportunidade, em certas situações, não são em todas, mas em algumas situações, de você fazer com que o pico de contração máximo, ou seja, quando o seu músculo está mais contraído, né, quando ele está mais encurtado, seja justamente o ponto de maior dificuldade biomecânica, ponto onde o braço de momento é maior. E em biomecânica, quanto mais alongado o braço de momento, quanto maior o braço de momento, mais difícil fica, mais força você tem que fazer. É bem interessante esse ponto. Se você pegar, por exemplo, o exercício crucifixo livre, tá? Que você faz com halteres. Quando você chega no pico de contração máxima, que é a parte, né, onde você aproxima as suas mãos, é ali onde o peitoral vai estar mais contraído no movimento. Porém, ali, fazendo livre, você não tem tensão, né? Você está segurando o peso, mas não há nenhuma tensão para o peito, então meio que é um ponto de descanso. Eu até costumo ensinar, tá? Você elimina esse ponto. Não porque não é interessante trabalhar esse ponto, mas sim porque naquele exercício de forma livre não há tensão. E aí você está simplesmente você está descansando ali. Agora, se você fizer, por exemplo, um movimento de pec deck, que é um movimento muito parecido com o de crucifixo, na máquina, quando você chega nesse ponto aqui, você pode estar com as mãos assim ou assim. Quando você chega nesse ponto aqui, você tem o pico de contração máxima, mas também tem, né, um ponto de maior dificuldade. Então é muito interessante você utilizar máquinas para esse princípio. Tá? Isso não acontece em todas as situações, mas acontece em algumas. E aí é onde é interessante fazer o que eu falei, você combina exercícios livre e exercícios em máquina para uma excelente carga de treinamento. E como lição de casa de hoje, eu deixo para vocês aí, pratiquem exercícios livres e em máquina e tentem identificar todos os 3 fatores que eu citei aqui nesse vídeo. Lembre-se, musculação é um aprendizado eterno. Tente compreender melhor o funcionamento mecânico do seu corpo, porque isso com certeza vai fazer com que a sua prática de musculação se eleve a um nível muito maior. É isso aí, galera. Se você tem dúvidas, manda bala, deixa nos comentários. E agora se liga porque você deve entrar agora no meu site www.wildetile.com.br. A primeira razão que você vai se cadastrar na minha lista especial de e-mails é por lá que eu respondo as dúvidas que vocês deixam nos comentários. Segunda razão, vocês vão baixar um e-book gratuito com as 7 regras para o treino perfeito. E a terceira razão é que ao baixar esse e-book vocês também vão ficar sabendo mais sobre o curso online Forma Perfeita, que é meu maior projeto até hoje, a minha maior criação até hoje e está sendo um sucesso. É isso aí, galera. Tamo junto, abraços e bons treinos.